Boa tarde, gente. Vamos entrar aí. Aguardar a galera entrar. Oi, Amanda, boa tarde. Oi, Tito, boa tarde. Olá, professora Vera, boa tarde. Shirleane, minha amiga, quanto tempo? Sim, sim, é um tema bem bacana. E uma oportunidade muito bacana também de estar juntando com essa fera aí, que um cara que eu admiro muito, que é o Ricardo. Isso aí, vamos compartilhar. Vai convidando aí. Vamos iniciar em 2 minutinhos, tá, galera? Ô Ricardo, já te chamo, só um minutinho. Tá ouvindo Fala, bem? boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Você tá me ouvindo bem? Sim, tô te escutando, só tua imagem que tá travada. Tá bom. Deixa eu dar uma mudada aqui para da Isso, eu vou rede. Pode ser. fechar e te chamo Não, novamente. não, não, Ah, não, deixa aí. Pode ser a rede. Pode ser a beleza. rede. Aí, melhorou. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre psicologia do esporte e artes marciais. Vai estar junto comigo eu e o professor e psicólogo Ricardo Ângelo. Travou, Ricardo. Ô, Só tua imagem. tá, deixa eu mudar. Tranquilo. E aí agora? Melhorou? Tá travado ainda? Melhorou um pouco, melhorou. Tá ok. Pronto. Tá. Se tiver me ouvindo, né, as pessoas estiverem me ouvindo, então isso aí já é válido, que é Isso, já importante ajuda. aqui. Então pronto, é o conhecimento que a gente vai trocar, né, suas informações, o que a gente vai aprender ao longo dessa tarde. Exatamente. Enquanto a galera vai terminando de entrar, fiz o convite aí. Acredito que ao longo desse momento aí, Ricardo, vai estar acompanhando alguns alunos, psicólogos, a galera das artes marciais, alguns praticantes, professores, um pouco do nosso público que vai estar nos acompanhando e também algumas pessoas que vão estar conhecendo a temática, né, vão estar ouvindo sobre a psicologia do esporte, o contexto das artes marciais pela primeira vez. Tá ok, vai ser bacana. Eu que agradeço também o convite. E aí a gente, como atleta, né, como praticante de arte marcial, no caso ambos, né, faixa preta de jiu-jitsu, então temos muito também para aprender, né, nessa nossa troca aqui, enquanto atletas e também enquanto psicólogos, obviamente, psicólogos do esporte. Né, mas a gente não vai entrar ainda nessa seara nesse momento, esperar que as pessoas possam, até se for o E caso, tá colocando aí perguntas, viu, Rodriguinho? Aí se tu puder anotar, porque aqui eu não eu vou consigo anotando. acompanhar. Pode deixar que eu vou anotando. Pronto, que aí eu não consigo acompanhar, né? Às vezes eu tiro o óculos, boto, então, enfim. Mas assim, Tranquilo. e é interessante a ideia, né, para a gente tentar ajudar o máximo de pessoas, o máximo de praticantes, né, das mais variadas artes marciais. Eu acho que é Com certeza. interessante para trocarmos, né, essas informações, entendermos melhor também como é que são os vários contextos. Eu acho que tudo isso é louvável. Sem dúvidas, né? E tentar
compreender essa relação, como é que se dá, o que que se pode fazer, de que forma que podemos intervir, trabalhar, quem é que pode estar atuando, o que que nós podemos contribuir enquanto profissional ou enquanto praticante, a Show importância de de um bola. trabalho multidisciplinar. Aqui tem o pessoal aí da fisioterapia, tem de É, outras tem... áreas também. Stephanie, abraço, Stephanie. Acabou de entrar, uma amiga minha que mora nos Estados Unidos. Espero que Maravilha. esteja tudo bem por aí. Um abraço para Elisan. Saudade. Um abraço para sua mulher também aí, a Perpétua. Acabou de entrar, eu não vi passando aqui. Isso. Olha, estudante de psicologia, Marcela, sua parabéns. aluna, né? Obrigado, obrigado pela presença. Entrou aí uma O grande Tito, amiga também. o Tito Ah, perguntou se tu também treinava jiu-jitsu. Treina também, viu, Tito? Faixa preta, sim, sou professor professor de também. Tá? jiu-jitsu também. Ainda não tenho essa felicidade de estar ministrando aula, mas o Rodriguinho também dá aula e também trabalha, deve falar hoje, trabalha com o TEA, né? Bacana, né? E Um trabalho falando pioneiro de jiu-jitsu, né? Com isso. espectro autista, bacana, show de bola. Bem, Ricardo, vamos iniciar. Nesse primeiro momento, eu vou passar a palavra para você, agradecer por você aceitar esse convite, falar mais uma vez do quanto que essa amizade que nós temos, o respeito e a admiração que eu tenho por você, e o nome e a história que você tem no estado do Ceará e também dentro do Brasil, né? É um momento também que as pessoas, Piauí, a gente tem uma relação muito boa, os estados aqui do Norte e Nordeste. E é uma forma também de a gente estreitar cada vez mais os laços, né? E você também tem uma relação aqui com o Piauí. Eu passo a palavra para você, eu queria que você se apresentasse, o que que você está atuando, o que que você tem contribuído, alguns estudos e um pouco da tua prática. Pronto. Obrigado novamente pelo convite. Você sabe que a gente é irmão, né? Irmão tanto de tatame como também de profissão. Sim, E também te parabenizar pelo trabalho que você tem feito aí no Piauí como um todo, né? Eu sempre tenho visto você ampliando o que é a psicologia do esporte, ampliando o teu trabalho também, você junto com o Cezinha, né? Então, parabéns para vocês, né? Nessa questão pioneira, né? Com autismo. Enfim, eu sou Ricardo Ângelo, para quem não me conhece, eu sou mestre em psicologia e sou especialista também em psicologia do esporte pelo nosso Conselho Federal. Estou formado há 17 anos e, né, sou praticante de jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu, mas além disso já fiz algumas incursões em várias modalidades. Sou maratonista, né, já fiz 5 maratonas, já fiz algumas meias maratonas, eu perdi as contas de quantas eu fiz, mas hoje a paixão corrida é maratona, pelo desafio que ela pede. Atualmente também estou fazendo crossfit, e não deixo a corrida de lado e nem o jiu-jitsu. Infelizmente, por conta do que está acontecendo conosco, né? Então ficou um pouco limitado, mas continuo treinando e você em casa, caso esteja sendo acompanhado por um profissional, também mantenha seus exercícios em dia. Já trabalhei ao longo desses 17 anos com muita coisa, né? Então não vou aqui pormenorizar. Atualmente eu estou com karatê, jiu-jitsu, basicamente essas duas modalidades, pronto. E um grupo de atletismo que a gente deu uma parada, né, basicamente nesse período. Então, atualmente, de arte marcial, jiu-jitsu e karatê. ótimo. E bom, prazer mais uma vez. Eu vou me apresentar rapidamente também, né? Tem algumas pessoas aí do Ceará que também estão nos acompanhando. É, Obrigado aí pelo feedback positivo. Tanto eu como o SESI aqui também temos uma comissão de psicologia do esporte dentro do Conselho Regional de Psicologia, a qual eu sou presidente. E lá nós temos desenvolvido alguns trabalhos, feito eventos, atividades, com o principal objetivo de tentar divulgar e disseminar cada vez mais a importância e a atuação da psicologia do esporte nos diversos contextos, né? Eu sou especialista em tanatologia, estou fazendo um mestrado na área de educação, sou professor universitário, é, já tenho 5 anos de formação na área de psicologia, atuo na área clínica também, voltada para o contexto esportivo. Tenho algumas pesquisas, que é como você mencionou, e vou falar mais um pouco à frente, que é relacionando a prática do jiu-jitsu, envolvendo a psicomotricidade e o transtorno do espectro autista, realmente alguns estudos pioneiros que eu venho desenvolvendo aqui, tentando fundamentar, né, e cientificar
essas práticas e intervenções que estamos fazendo aqui na nossa realidade. Atualmente estou trabalhando com atletas de algumas modalidades como judô, triatlo, estou com um atleta do pôquer, sou vinculado ao atletismo, já estou desde 2017 que eu sou vinculado ao CBAT, e no caso é um clube aqui do Piauí, que é o CT Piauí. Eu acho que agora, o que eu for me lembrando, eu vou falando longo. E agora também eu estou como supervisor, né? Estou na supervisão clínica voltada Ah, para o bacana, contexto esportivo, porque eu estou com alunos do bacana. décimo período de psicologia, inclusive tem alguns que estão aqui participando, e estamos fazendo algumas pesquisas, alguns estudos aí, a ideia é posteriormente publicarmos e dar andamento aí, junto com outras atividades. Eu acho que é isso. Para a gente iniciar, você falou aí, tem uma vasta vivência. Eu queria que você falasse o que que é. Você pode começar a falar e a gente vai introduzindo esse bate-papo. O que que é essa psicologia do esporte? Como é que se dá essa relação no contexto esportivo, mais especificamente com o contexto das artes marciais, o que que se caracteriza falar artes marciais? Quais são os esportes que estão nisso? Se isso tem alguma relação com os outros esportes individuais, se tem alguma relação com o esporte coletivo. Então, eu queria que Ah, você ok, falasse um bacana. pouco. Pronto, né? Vou tentar elucidar melhor, porque nem todos que estão nos escutando, né, estudam ou trabalham com psicologia do esporte. Então, a grosso modo, pessoal, embora a gente fale, e é um erro nosso, né, mas paciência, embora a gente fale psicologia do esporte, quem está nos ouvindo tem que entender que o correto seria psicologia do esporte, do exercício e atividade física. Então, qualquer ambiente que envolva exercício, o esporte e a atividade física, a gente pode estar trabalhando, tá bom? Para a gente não ficar pensando que é só esporte, que quando você ouve só esporte, dá a impressão de que só é alto rendimento no sentido, não gosto nem da palavra alto rendimento, na verdade eu até adoro o alto rendimento, mas que é apenas o atleta profissional, tá bom? Então, vamos tentar desmistificar um pouquinho, embora tanto eu quanto o Rodrigo, a gente trabalhe bastante com atletas, mas isso não inviabiliza as nossas atuações em outros contextos. Então, eu já tive trabalhos, consultorias para academias, eu já trabalhei com desporto infanto-juvenil, desporto amador como um todo, enfim. Então, a psicologia do esporte vai tentar compreender quais são esses fenômenos, né? Para a gente não teorizar muito, quais são esses fenômenos da inserção de uma pessoa, um grupo de pessoas. Por exemplo, por que que uma pessoa não faz atividade física? Quais são as variáveis que podem estar influenciando para que as pessoas não tenham adesão a uma prática regular de exercício? O que que pode manter a assiduidade, por exemplo, de uma pessoa buscar uma academia, assim por diante. E aí, obviamente, tem um contexto atleta de alto rendimento, entre aspas. O que que pode estar influenciando, o que que impacta o rendimento desse atleta, quais são os efeitos da prática regular de exercício ou de esporte no aspecto subjetivo dessa pessoa, como é que ela se constitui enquanto ser a partir dessas práticas, dessas vivências. Então, é claro, a gente tem um contexto, um panorama bem geral, e aí, voltando, né, também tentando falar um pouquinho sobre essa questão das artes marciais, é algo que, inclusive, a gente já conversou bastante sobre isso em outros momentos, em congressos, e o que eu sempre digo, inclusive alguns alunos também vêm me perguntar. É muito comum, quando alguns chegam para mim, não cabe aqui eu entrar nesse mérito, Ricardo, como é que é a prática da psicologia de esporte com esportes, com artes marciais? É a mesma coisa para tudo. Então, eu jogo para o psicólogo o seguinte, olha, você tem um cliente que tem transtorno do pânico, cliente A ou cliente B. Você vai trabalhar da mesma forma para os dois? Nunca. Sim. Você faz uma anamnese, você vai entender a demanda e a partir das particularidades desse teu cliente ou paciente, é que você vai ter uma forma de atuar. A mesma coisa a psicologia do esporte. Então, tanto faz ser futebol, vôlei, arte marcial, qualquer poker, né? Que agora é bacana essa do poker, porque eu nunca trabalhei com poker. Eu acho que está faltando pro meu repertório. Depois a gente Essa é uma toca umas experiência nova fichas aí aí, para mim. eu achei legal, interessante. Enfim, então para cada modalidade, a primeira coisa que um psicólogo do esporte tem que fazer é exatamente a partir de uma anamnese, compreender, fazer um diagnóstico em cima do que está chegando a ele. É claro que em cima de todo esse diagnóstico, obviamente, tem as particularidades de cada esporte, e aqui eu vou tentar dar exemplos da arte marcial, que é o nosso propósito. Então, por exemplo,
eu tenho uma competição e me ajuda, viu, Rodriguinho, se eu estiver enganado. Então, por Tranquilo. exemplo, uma competição de jiu-jitsu. Algumas federações, dependendo da graduação, o tempo de luta muda. Isso. Então, tem algumas organizações que o faixa preta são 10 minutos, o marrom já é um pouco menos, o azul, o roxo. Então, eu tenho que trabalhar em cima dessa realidade. Você pega, por exemplo, o karatê, o taekwondo, o karatê que será um esporte olímpico agora, são 3 minutos de luta. Né? Um MMA, por exemplo, você tem, dependendo da entidade, esse atleta ele tem apenas 3 rounds de 3 minutos. Dependendo, ele pode ter 5 rounds de 3 minutos, ou 3 de 5 minutos. Então, eu estou colocando aqui características, fator tempo, para a gente entender que tudo isso a gente tem que analisar para que a partir desse momento eu realmente consiga implementar uma prática, uma intervenção adequada a cada modalidade. Isso vai estilos de treino, de competição. Pronto, karatê, por exemplo. Karatê eu tenho um kata e tenho um kumite. Então, o seu atleta, ele vai competir kata e kumite, ou só kata? Então, o que eu acho bacana da psicologia do esporte é que ela nos permite, né, que a gente possa atuar nos mais variados contextos, não só do esporte, na academia, né, investigar o que a gente pode pensar, por que determinada praça que tem um indumentário para a prática regular de exercício, por que a população não vai até ela. Então, isso é um papel também do psicólogo, para a gente investigar. Então, ou seja, cada esporte com a sua particularidade, e aí cabe ao profissional investigar quais são as particularidades da modalidade, do seu atleta, e em cima disso você faz um programa, né, uma intervenção baseada, obviamente, em todo um arcabouço, como você bem disse, todo um arcabouço teórico e científico. Né? Sem Tem dúvida. até né, a gente tem, hoje em dia, o termo ciência está cada vez mais, né, sendo colocado nas mídias, a gente sempre se pontua em ciência. Como você falou aí na sua introdução inicial, pensarmos e refletirmos a atuação da psicologia do esporte não apenas no esporte em si, né, envolvendo exercício, atividade física, e é uma coisa que eu sempre gosto de pontuar, Ricardo, o movimento do corpo, né, na maneira em que meu corpo está em movimento, que tem uma prática corporal, ali tem alguma coisa, ali tem algum fenômeno, ali eu posso perceber, ter algumas evidências, e a partir daí iniciar um processo, iniciar um trabalho e posterior intervenção. Então, acho que muito legal o que você traz inicialmente, dessa introdução básica à psicologia aplicada ao contexto esportivo e essas diversas práticas, e de que forma que nós podemos atuar. E sobre o que você falou em relação às especificidades das artes marciais, dos esportes de luta, é muito importante o profissional, seja ele da psicologia ou qualquer outra área, vamos abarcar aqui numa equipe multidisciplinar, para eu não esquecer de falar nenhuma outra área. É muito importante entender como é que se dá também esses fenômenos, saber regras, entender premissas básicas daquela modalidade, porque às vezes pode ficar um pouco delicado, né, Ricardo? Eu apenas detendo o meu saber teórico, científico, podemos dizer assim, eu vou chegar lá e vou aplicar do jeito que eu estudei, daquela forma bem estruturada, e quando chega na prática, né? E isso acontece também, né, Ricardo? Até quando temos vivência, como já temos muito tempo e experiência naquele esporte, porque cada pessoa, cada indivíduo, cada contexto vai ter sua particularidade, vai ter sua subjetividade, e aí se dar a premissa básica da atuação do psicólogo de uma maneira geral. Não é verdade, Ricardo? Claro, claro. E aí foi bom você ter dito isso, que aí teve uma pergunta, eu não sei quem fez, acho que foi uma Gi Pinheiro, coisa assim. Me perdoe se eu não estou lembrando do nome. Ela fez a pergunta se a gente trabalha com família, com os pais. E aí eu pego o Correto. gancho do que o Rodriguinho falou, o que acontece? Não é só atleta, não. A comissão técnica também. Além de termos essa linguagem, né, esse trabalho transdisciplinar, né, onde eu tenho que ter um pouquinho do conhecimento sobre as outras áreas e também um profissional de educação física, um nutricionista, um fisioterapeuta, médico, esportivo, todos também têm que entender um pouquinho do que eu falo, até porque é interessante que tenha essa linguagem comum. Porque muitas vezes o psicólogo, infelizmente, às vezes a gente não pode
estar presente em todos os momentos. Às vezes o atleta não tem como bancar a nossa passagem, então é importante que nós tenhamos parceiros nessa equipe, que isso vai nos ajudar nas intervenções. Então, em alguns momentos, se trabalha também com a comissão. E aí, como para responder o que foi feito anteriormente, o que ocorre? Claro que dependendo, a gente vai ter que falar com família, principalmente no desporto infanto-juvenil. Não só no As desporto categorias de base, né? infanto-juvenil. Eu já tive atletas adultos, uma vez um atleta chegou para mim, eu não vou dizer modalidade nem nome, claro, e ele dizia assim, Ricardo, o que mais me preocupa é chegar em casa sem uma medalha, porque minha família vai cobrar de mim. Isso era uma pessoa com 25 anos de idade. Então, em alguns momentos, a gente tem que sentar com os pais, com a família, para darmos algumas orientações, né? Trabalhar um pouco com psicoeducação, como é que é o fenômeno esportivo, como é que deve ser a postura deles nesse contexto. Né? Eu já falei isso, inclusive, em outro momento, né, em uma outra live. Então, assim, para que não haja uma cobrança excessiva. Tem um termo da psicologia do esporte que a gente chama de o atleta invisível. Quem é o atleta invisível? São os pais. Sim. Né? Então, é o pai que não necessariamente está competindo, está do lado do adolescente, da criança, mas ele vive como se fosse a sombra, né? Aquela nuvem que paira, que se eu perder, meu pai vai brigar comigo, ele vai me tirar e assim por diante. Então, a gente tem que, obviamente, entender também que existe esse outro contexto que deveremos trabalhar e atuar com muita propriedade. Perguntaram aí sobre família, né? Eu, dentro da minha prática, por eu trabalhar com categorias de base, eu acabo me aproximando ou estimulando com que tenha esse contato e trazendo a família para a realidade e Justo. compreender como é que é o contexto esportivo. Porque uma coisa é eu, enquanto pai ou familiar, estar vendo meu filho treinar. Outra coisa é eu discutir algumas questões específicas, eu não preciso falar tudo, do que é uma periodização de treino, do que é o contexto da competição, de como é que vai se dar aquela viagem, como é que vai ser aquela organização. Porque o que eu percebo, Ricardo, e falo isso por inúmeras vivências que eu já tive, às vezes é uma falta de informação ou é uma informação mal elaborada, e aí às vezes fica uma tensão ou da família para com o atleta, no caso o filho, ou vice-versa. E aí vai envolver também o contexto, como você falou, da comissão técnica. É fundamental a importância, seja não só nas categorias de base, no alto rendimento, ou na categoria adulta também, o profissional da psicologia ter essa aproximação com essa equipe, porque vão ter informações muito importantes que um treinador que o fisioterapeuta, ou que o médico, ou que o nutricionista vai me repassar, e aquilo ali vai clarear mais as informações. E eu acho que o mais importante, né, Ricardo, poder ter essa articulação, poder ter uma comunicação fortalecida com outros profissionais, e aí envolvemos também o contexto da família, conseguimos ter um trabalho ou um respaldo, algo mais significativo ao longo do nosso trabalho. Claro, 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 com certeza. E tem algumas perguntas que foram feitas, né? E aí, Tem duas pegando mais. perguntas aí. Vamos Teve lá uma para a da primeira, Juliana. tá? Isso. Eu anotei aqui o da Juliana, eu vou fazer a outra. Eu acho que foi o Tícer, deixa eu ver aqui, só um minuto. Tudo bem. O Mas treinador assim, precisa ter conhecimento e prática na psicologia. Vou passar para você, eu, depois eu, eu complemento. tá bom, eu digo assim, Depois hoje eu tô pegando. Oi? a gente responde essa pergunta, depois vai para a da Juliana. Tá bom. Eu sempre digo que para o profissional de educação física do século XXI, ele tem que ter um conhecimento sobre psicologia. Necessariamente, ele não vai ter o mesmo papel que o psicólogo. Então, você pode ser um profissional de educação física, ser um especialista em psicologia do esporte, isso é bom, é importante para a tua função, porque você tem um leque, uma leitura um pouco melhor do que outros, né? Você sai da mediana. No entanto, isso não te possibilita exercer de fato a função do psicólogo dentro da equipe. Então, a gente tem que saber quais são os limites de cada um. Da mesma forma que a gente conhece um pouquinho sobre treinamento, por exemplo, o Rodriguinho, ele dá aula de jiu-jitsu. Então, ele sabe algumas coisas de treinamento, mas isso não o capacita, não o autoriza a entrar no limite do profissional de educação física e nem do treinador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É importante, sim, que um profissional de educação física, um técnico, saiba disso, até porque se a gente for ver no panorama
brasileiro e também mundial, os técnicos profissionais que são melhores sucedidos nível Brasil e mundial, eles têm, não é só um pé não, são dois pés na psicologia. É um conhecimento aprofundado em psicologia. Então, o Bernardinho, recentemente, ano passado, foi há 2 anos atrás, quase todo mundo fala desse livro, aquele livro 11 Anéis, que foi feito pelo Phil Jackson e pelo psicólogo que sempre o acompanhou. Você vê o quanto aquele profissional sabe de psicologia e nem por isso ele se privou de ter, junto à sua equipe, um profissional de psicologia. Então, hoje em dia, é importantíssimo realmente que saiba, você tem que ter um conhecimento, aquilo que a gente falou, um profissional acima da média, um profissional excelente nesse contexto esportivo, ele tem que ter essa visão bem ampla, um macro, não só micro. Se você tem uma visão muito micro, você vai ficar limitado e aí realmente as portas não vão se abrir. Perfeito. Complementando o que você falou, eu acho que sim, os profissionais, aí para além do profissional da educação física, os profissionais e pessoas envolvidas na preparação, na periodização de treino, no contexto esportivo daquela modalidade específica, eles precisam ter uma compreensão básica, não só da psicologia do esporte, mas todas as áreas que podem contribuir. Então, é o que você falou, né? Para o treinador, para quem está naquela linha de frente, naquela função mais específica de passar o treino, eu tenho que ter muita cautela e cuidado até onde eu posso ir. Como você falou, eu sou professor sou professor de jiu-jitsu, mas eu tenho que ter muito cuidado também, porque eu não sou profissional de educação física para estar fazendo tudo bem elaborado. Eu preciso de ajuda, eu preciso de uma complementação, eu preciso trazer alguém para próximo de mim, se possível, estar junto comigo. Né? Eu acho que aí também que é um feeling bem interessante e que o esporte nos proporciona isso. Para além de qualquer modalidade, sejam modalidades individuais ou coletivas, o esporte, esse contexto esportivo e essas práticas envolvidas dos profissionais da saúde nos possibilitam essa maior aproximação. Não é porque o Ricardo é profissional A que eu não vou poder conversar com ele. Na verdade, eu preciso me aproximar para eu pegar a informação. Quanto mais informações eu tiver, melhor eu vou poder ter um planejamento de trabalho. Ok. É isso mesmo. Perfeito. Sim. Vamos aqui para outra pergunta que é da Juliana. Ela perguntou se que, no que diz respeito à psicologia do esporte, o atleta pode se desencadear algum fator de risco para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Não, claro. E eu acho que também ela tentou atrelar com família. É bom a gente estar atento, porque Ela algumas botou assim, essa modalidades. questão da família é muito importante. Pode, inclusive, Aham, ser fator de risco para o desenvolvimento de um transtorno alimentar no atleta, por exemplo. claro. E aí entra aquilo que a gente comentou anteriormente. Não tem como você dissociar, principalmente no desporto infanto-juvenil, iniciação, não tem como você dissociar um trabalho com uma intervenção com a família também. Então é importante que os profissionais que estão envolvidos, não só o psicólogo, o treinador, o profissional de educação física, nutricionista, o fisioterapeuta, enfim, o médico, que aí talvez a questão do endocrinologista, saibam como é que essa família está percebendo essa prática esportiva, a inserção desse garoto ou dessa menina na modalidade. Até para a gente perceber se não tem muita projeção, né? Então, Sim. alguns pais projetam demais, depositam muita coisa aos seus filhos, e essa esperança que eles dão aos seus filhos, isso pode gerar alguns impactos, mesmo que eles não queiram. Não estou dizendo que o pai está errado, mas às vezes a forma como é dito pode gerar nessa criança um impacto muito, muito maior. Principalmente lembrando aquilo que a gente já viu, quem estudou psicologia do desenvolvimento, antes dos 11 anos de idade, a criança ela não tem a capacidade de entender conhecimentos mais abstratos. Então, ela vai entender aquilo concretamente. E aí, se ela ouve de um pai, você está gordo? Você está gorda, uma criança de 8, 9, 10 anos? Desse jeito você não vai conseguir nada. Ela pode levar isso ao pé da letra e aí ela desenvolve, obviamente, um transtorno alimentar. É claro que isso também, às vezes, vem lá do professor. Sim. Então, essa linguagem tem que ser uma linguagem entre família e equipe, eu coloquei equipe, não só profissional de psicologia, tem que ser muito próxima. Marcar reuniões, sondar como é que está o teu atleta, vai ter uma competição daqui a uma semana, como é que estão os hábitos de sono, os hábitos alimentares, para a gente sondar até que ponto aquilo ali pode estar gerando impacto, e aí se você não percebe isso,
fica delicado. A mesma forma, e o Rodrigo foi muito feliz, aí eu chamo de Rodrigo, Rodriguinho, né? Mas o Rodriguinho, uma forma carinhosa, o Rodriguinho foi muito feliz quando disse a questão da própria expressão corporal. Então é bom que o profissional esteja atento, porque às vezes o garoto chega com a expressão, uma linguagem não verbal, praticamente, verbal que eu digo assim, a fala, mas outro tipo de linguagem que não é a verbal propriamente dita, mas é uma linguagem, quer queira, quer não, o corpo ele expressa muita coisa. Então a gente consegue identificar como é que essa criança está chegando de uma maneira X, sai do treino de uma maneira Y, e às vezes quando está saindo do treino ela volta para a maneira X. Opa, tem alguma coisa errada na casa dele. Então é importante que a gente tenha também uma responsabilidade que vai além do tatame, que Sim. vai além do ringue, para identificar possíveis agravos que estejam presentes na vida desse adolescente ou dessa criança, para a gente trabalhar com prevenção, né? Enfim, se for o caso, acionar o nosso conselho regional, se for o caso, acionar um conselho tutelar, enfim, eu estou falando aqui, obviamente, de coisas das mais simples às mais complexas, mas que estão muito presentes no contexto esportivo também. E principalmente ela falou a questão dos transtornos alimentares nas modalidades individuais, né, de esportes individuais. No contexto da luta, tanto eu como o Ricardo temos uma experiência. Eu mesmo lembro também da minha época enquanto atleta, o quanto essa questão do peso me Bateu peso. desconcentrava, gerava um fator de estresse, de ansiedade Uhum. muito grande. Então, hoje, com essa bagagem da ciência, com esse conhecimento da psicologia, me contribui bastante poder perceber principalmente aquilo que você falou, a expressão do outro, a expressão do atleta, como que ele se comporta. Então, um determinado olhar, uma determinada postura, você já consegue ter um feeling de informações muito significativo. E aí já você tenta intervir de uma maneira direta ou vai avaliar e pegar o máximo de informações possíveis. Que Teve uma... faz parte do diagnóstico também, né? Exatamente. Lembrando também que esse diagnóstico é permanente, né, Ricardo? Não é Exato, não apenas para, naquele não atendimento para. inicial ou só naquela triagem. A cada treino, a cada competição, sempre vão vir novas A gente demandas, a está, cada exato, macro e exato. microciclo vão vir inúmeras situações, e aí entra também esse trabalho de periodização da preparação Uhum, psicológica no contexto esportivo, né, com o atleta e com a comissão técnica. claro. Tem uma Sim, você ia outra fazer uma pergunta. pergunta, eu te interrompi. Diga. Uma pergunta que é assim, tem como se moldar um atleta vencedor, dos quais ele vai ter foco habitual em ser o melhor no esporte do... Ricardo? Oi, pronto, voltou. Sim, Pronto. repete a pergunta, a questão do atleta vencedor, é mais ou menos isso? Vamos lá, vou repetir aqui a pergunta, só um minuto. Tem como se moldar um atleta vencedor, dos quais ele vai ter foco habitual em ser o melhor no esporte do mesmo? Essa é a pergunta. Beleza, tranquilo. Eu vou tentar traçar um panorama amplo de algumas teorias mais sim, de fácil compreensão, mas a grosso modo, o que, é que eu tenho visto e eu estou trabalhando muito com isso. A arte marcial, né? Não só a arte marcial, tá? Outras modalidades também. Mas assim, eu vejo muito a arte marcial porque tem normalmente são atividades, com exceção do kata por equipe, né? Eu acho que com exceção do kata por equipe e com exceção também do comitê por equipe, onde você tem um trabalho conjunto no karatê, mas a maioria, todas as outras, você tem você contra um adversário. Então, Sim, todos os impactos emocionais de uma competição, de um treino, recai sobre o atleta mesmo. E aí, pegando uma criança ou adolescente, o que, que eu falo? É nesse contexto que você pode trabalhar com um termo que eu vou utilizar, modulação psicológica. Então, a minha preocupação não é tornar um atleta vencedor, mente vencedora, é tornar o atleta vencedor para a vida. Eu não estou preocupado com pódio.
E como é que eu preparo esse atleta para a vida? Quando eu modulo essa psicologia dele. O que é modular a psicologia? É um garoto, uma criança que vai saber perder sem desistir no primeiro momento, porque muitos adolescentes, muitas crianças e muitos adultos, no primeiro tropeço, já desiste, já recua. Saber ganhar também, porque nem sempre é fácil, isso é um tipo de habilidade psicológica, quer queira, quer não. Eu não vou entrar nem no THP, que é o treino de habilidade psicológica, mas quer queira, quer não, faz parte do treino de Sim, habilidade faz parte. psicológica. Né? A questão social, a questão de aprender a lidar com as suas emoções. E, enfim, então ganhar também, quer queira, quer não, é difícil, para você não ter a soberba, não ficar arrogante. Então você está trabalhando com uma criança onde o foco principal exatamente são essas habilidades psicológicas, essa modulação psicológica, que você vai estar colocando em prática nos treinos, para que ele saiba passar por tudo isso, saindo mais forte, mais resiliente, como o Rodrigo fala muito, gosta muito dessa terminologia. E aí envolve também falar, aprender a ouvir, aprender a criar regras, seguir regras, trabalhar com liderança. Então, quer dizer, a gente tem uma gama de fatores que podem ajudar. Obviamente, um ponto também que eu bato muito na tecla, acredito eu que alguns devem ter conhecido, ultimamente se fala muito em mindset, né? E as pessoas, assim, os psicólogos têm uma certa resistência a esse conceito, porque é um conceito que outras pessoas utilizam, eu não vou entrar no mérito. Sim. Mas esse conceito, essa palavra, ou essa teoria foi feita por uma psicóloga, que é a Carol Dweck. Só que os psicólogos não se apropriam disso. Que tem a ver, obviamente, com algumas abordagens também. A própria ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, fala um pouco dessa questão de ser resiliente, de entender que a gente perde, entender que é normal sofrer e assim por diante. E aí a Carol Dweck, ela fala uma coisa muito bacana e tem a ver também com a teoria das atribuições causais, que o que eu faço tem a ver, está sob o meu controle. Quando eu percebo que as coisas que eu faço, os resultados delas estão sob o meu controle, eu tenho mais segurança, eu me motivo mais, eu sou mais resiliente. E como é que é estar sob controle? É ser esforçado, é eu me dedicar. Então, a gente trabalha hoje em dia muito com essa perspectiva. Um atleta está se dando bem, ele está desempenhando, está treinando bem, eu chego lá, parabéns, você é um cara muito dedicado, muito esforçado, mérito seu. Eu nunca falo que aquilo ali é porque ele tem um talento, ele tem um dom. Porque quando eu digo que ele tem um talento, ele tem um dom, eu estou dizendo que aquele resultado dependeu de algo da sua essência, como se o talento fosse algo da sua personalidade, da sua constituição de eu. Mas a vida, meu amigo, né, caros ouvintes, a vida, ela vem de quê? De derrotas e de vitórias, é uma gangorra. Então, como é que é? Eu sou talentoso e eu perco. Eu sou É tudo inteligente e vai às entrar na vezes minha eu erro. cabeça, né, Ricardo? Exato. Aí o que acontece? Ele desiste, ele não se motiva. Então, se eu quero criar, né, não digo um atleta vencedor, mas se eu quero criar um ambiente de mais enfrentamento, de mais resiliência, perdão, é exatamente ir por esse foco do esforço. Por que você está tendo um bom resultado? Porque dependeu de mim. Por que você errou? Ah, porque eu desconcentrei. Ah, porque ontem eu fiquei a noite toda no PlayStation, no Xbox. Eu não dormi direito, eu não me alimentei direito. Quando você percebe dessa maneira, onde a pessoa tem um controle maior sobre o seu ambiente, sobre o seu contexto, então isso gera o quê? Estratégia de enfrentamento, estratégia de superação. Isso sim é o que a gente espera, independente do pódio, independente de medalha. Então é trabalhar essa modulação psicológica, que eu acho que é o grande papel que a gente também tem que dar, contribuir para a qualidade de vida como um todo. Acho fantástico isso que você falou, a modulação da psicológica, porque diz de encontro uma coisa que eu tenho levado sempre em consideração, tanto com o olhar de um tipo de abordagem que eu gosto de trabalhar, que é a cognitivo-comportamental, Uhum. e também desde quando eu fiz minha especialização em tanatologia, em valorizar o momento presente, a questão da valorização à vida. Aí, fazendo essa comparação com a modulação que você fez, é muito importante. Aí entra a pergunta que o colega fez também em ser vencedor ou algo do tipo. Eu acho que é muito importante, desde as categorias de base, ou seja, qual for a parte que Qualquer faixa etária, ou qualquer faixa qualquer etária. faixa etária que o atleta esteja atuando, é que ele valide seus sentimentos, que ele valide suas emoções.
e que não fique só em função do que o outro está dizendo, ou do que a mídia, ou algo do tipo, porque como você falou, isso tende a, parabéns, você é o fenômeno, tem muita expectativa, você aí se cria tantas coisas, e aí o atleta acaba também se colocando nesse papel. E aí acaba podendo vir a desenvolver uma zona de conforto ou algo do tipo, e isso tende a desencadear fenômenos não muito legais, ou então uma capacidade de desistência, ou um burnout que está muito hoje em alta, né? E aí acaba o atleta tendo dificuldade em ressignificar situações desgastantes ou situações de conflito que ele vai ter ao longo da sua vida. E como você falou, a vida, negão, é uma gangorra, né? É o alto e baixo, ninguém sabe o dia de amanhã. Se hoje você está num determinado patamar, amanhã aquele que tá na tua cola, ele vai estar no teu lado, ou então aquele que está iniciando hoje, daqui a um tempo vai estar lá, e vice-versa. Então, é muito importante essa modulação e essa validação de sentimentos e emoções, para assim a gente poder fortalecer e dar significado ao que tem dentro de nós, não ficar em função do que os outros sempre vão dizer. Pessoal, acabou caindo a internet aqui, desculpa. Vamos retomar aí, tá bom? Problemas técnicos. Só aguardar o Ricardo entrar aí novamente. E aí, pessoal, tá conseguindo fluir aí bem as informações? Então, tá sendo satisfatório aí o debate. Vamos voltar aqui. Faz a pergunta de novo aí, Álvaro. Perdão, cara. Não, cara, tranquilo. Normal. Álvaro, Todo mundo tem que entender que esse período de quarentena, as internets, né, o sinal está muito baixo. Mas assim, verdade. voltando lá pro. E aí, obrigado por todo mundo ficar aí aguardando, tendo essa paciência. Vamos lá. Verdade. Voltando para o assunto, que isso tem a ver um pouquinho com a teoria da autodeterminação. Isso que tu falaste. Sim. Que a gente sai de uma motivação extrínseca para uma motivação intrínseca. Então, o ideal é que o atleta, ou qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, que as metas que vocês colocam para a vida de vocês, né, os objetivos, isso quer queira que seja no trabalho, no esporte, na vida conjugal, financeira, tudo isso tem que ter um pouco, né, tem que ter uma relação com os seus valores. Então, quando a gente vai ao encontro dos nossos valores, a gente se realiza, eu estou falando mais de uma motivação intrínseca, é para você. Não é só pelos outros, é para você. Então, se você se pontua, um atleta, uma criança se pontua apenas pelo reconhecimento social, pelo empurrão de alguém, eu estou fazendo isso pelo meu pai, eu estou fazendo isso pela minha mãe, a probabilidade de desistência a médio e longo prazo é enorme. Sim. Então, aí foi muito bem isso que o Rodrigo falou. Quando eu só me pontuo pelos outros, primeiro que eu não tenho segurança, eu estou colocando como locus de controle sobre a minha vida eventos externos. Eu tenho que colocar como locus de controle para a minha vida eventos internos, é o que a gente chama de motivação intrínseca. Então, você foi muito feliz, né, e basicamente as coisas vão se encaixando, né, a gente vai chegando aí num denominador comum. Mas vamos continuar aí. Cezinha. Isso, entrou aí o Álvaro, Cezinha, Avelino, deixa eu ver aqui, Azuleika, Tabata, tá todo mundo aí acompanhando. Eita. Obrigado, pessoal, por estar participando. Obrigadão, pessoal. Bacana. O Álvaro fez uma pergunta bem interessante. Quais são os principais aspectos psicológicos utilizados por praticantes de artes marciais? Aí vou colocar entre aspas, artes marciais e esportes individuais. Basicamente todos, aquilo que a gente falou no início. A psicologia de esporte, você tem que entender que cada esporte é como se fosse um cliente. Eu tenho que saber quais são as demandas, né? A gente sabe o que é queixa, demanda. Então, qual é a demanda que eu identifico? O atleta chega com uma queixa.
Mas essa queixa tem a ver com a demanda que eu identifico? Enfim, mas o que a gente pode pensar a grosso modo? Você tem que criar um hábito. Isso é uma rotina de treino, como você bem disse, viu, Rodrigo? A questão, primeiro, eu tenho que saber qual é a periodização desse atleta. Eu tenho que saber Sim, quando é que ele vai competir, se ele vai ou não competir. Ele pode estar fazendo só por hobby, mas ele pode lançar mão dos nossos conselhos, da nossa ajuda enquanto profissional. Então, em cima desses ciclos, ou micro, macro ciclo, ou a da periodização, aí sim eu entro com uma certa prática, uma certa rotina. Para cada atleta e para cada modalidade, obviamente, você vai definir algumas coisas, né, bem comuns ou não. A grosso modo, se a gente for pensar no que a psicologia do esporte coloca, que é um treino de habilidades psicológicas, a gente tem que, a grosso modo, práticas, né, de relaxamento, né, isso é um ponto fundamental que a gente tem que trabalhar, estabelecimento de metas, tem que trabalhar, atenção e concentração, isso tem que ser trabalhado mesmo. Dentro dessa perspectiva, a gente vai, obviamente, trabalhar também como é que eu posso... A variação da ativação desse atleta é fundamental, aí entra aspectos emocionais. Então tem muita sim, coisa para ser dita. Quando a gente identifica como é que será essa prática de fato, então você vai sistematizar isso dentro da rotina desse atleta. Então, por exemplo, eu vou tentar aqui falar de uma maneira bem geral, obviamente isso não é para ser generalizado. Mas alguns atletas mesmo, eles têm uma rotina. Então, indo para o tatame, ou indo para a academia, na verdade, indo para o dojo, ele tem uma preparação para isso. Ele já vai visualizando. Eu nem falei, tem a visualização, treino mental. Ele já pode sim. ir visualizando, ele já pode ir treinando mentalmente. Agora, quem foi que fez a pergunta, hein, Rodrigo? Foi o Álvaro. Ele é lá de Pronto. São Paulo, ele é psicólogo do esporte também. Tá ok. Bacana, Álvaro. É que eu não sabia qual era o Álvaro. Podia ser o Álvaro Fontes, que é do Jiu-Jitsu. Do jiu-jitsu, Então, o sim, que sim. ocorre? O que ocorre? Para outros também entenderem. Ah, Ricardo, bacana. Então, a partir de agora, quando eu estiver no meu carro, eu estou indo para o meu treino, eu já vou visualizando, já vou mentalizando. Depende, meu amigo. Se você tiver uma característica de ser um atleta muito ansioso, se você ativa muito rápido, tu pode estar se ativando com muita antecedência, tu vai chegar no teu treino esgotado, mentalmente. Ou na competição. Lembrando aquilo que eu sempre digo, todo trabalho psicológico deve ser feito no treino. O atleta passa mais tempo treinando do que competindo. Em média, gente, são o quê? 80% dedicado ao treino e talvez 20% até 10% dedicado à competição. É atleta que só compete uma vez no ano. Então a Sim, gente tem que... Todo o nosso trabalho é no treinamento, porque às vezes o leigo que está nos ouvindo, ele só vai lembrar da parte psicológica quando está perto da competição. Então, voltando lá para a pergunta do Álvaro, eu estou dando um exemplo, mas assim, nem sempre todos vão se beneficiar disso. Ah, vou começar a visualizar, treinar, meu pai vai dirigindo, já vou visualizando, já vou mentalizando. Não, às vezes você tem que fazer isso já ali no alongamento, trocando, às vezes colocando o kimono, né, ou colocando qualquer indumentária, a luva, depende da sua modalidade. Então você pode já mentalizando, visualizando o que tu irás fazer. Isso envolve visualizar o quê? Suas metas que devem ter sido traçadas com antecedência. E aí entra um outro ponto também muito bacana que a gente tem que falar. A própria Marisa fala muito isso, você também fala muito isso, que nós temos 3 subsistemas, tá bom? Você tem uma parte cognitiva, tu tem uma parte fisiológica e tu tem uma parte atitudinal. Eu procuro utilizar o termo atitudinal, porque quando a gente às vezes coloca a terminologia comportamental, né, o comportamento é todo mundo tem resistência. E olha que eu sou da análise do comportamento, viu? Mas aí, para ficar um termo mais pomposo, atitudinal. O que é isso? Cada um, pessoal, cada um de nós, no dia a dia, e por isso que eu falo que o esporte é bacana. Alto desempenho não é só um desporto de alto rendimento. Alto desempenho é estudando, alto desempenho é cozinhando, alto desempenho é tocando um instrumento. Quando eu estou em alto desempenho, eu tenho respostas nesses 3 sistemas. Eu bato muito nessa tecla. Então, por exemplo, eu estou estudando, quando eu estudo, que um dia que eu estudei bem pra caramba, que eu rendi, o que é que eu pensei? Quais foram os pensamentos que geraram gatilhos? Quais foram os pensamentos que me acompanharam quando eu me senti bem? É claro que eu também tenho que identificar pensamentos que podem te prejudicar, mas aqui eu estou querendo focar no aspecto positivo da coisa. Que pensamentos são esses? Que frases são essas? Como é que estava a minha fisiologia? Eu estava mais ativado ou menos ativado? Para quem está nos ouvindo, quem não é da psicologia do esporte, nem da área da educação física, ativação é um contínuo entre você estar muito excitado, estabilidade, de uma maneira geral, batimento cardíaco acelerado, respiração, uma euforia,
que vai de um extremo ao outro, de um extremo de euforia para outro extremo de apatia, que é o que a gente chama. Não necessariamente um é pior ou melhor do que o outro. Vai depender do que a gente chama de estados ótimos de ativação. Então, para um atleta, ele pode se sentir muito bem ativado, para outro, relaxado, e para outro, na média. Então, quando você identifica essa parte fisiológica, você, opa, já sei como é que eu vou render bem. E a última parte seria como é que está o teu semblante. Aí entra aquela expressão corporal que você bem disse. Qual é a expressão corporal? Obviamente, pessoal, essa expressão corporal é algo que é seu, é do seu desejo. Mas aí, vou tentar aqui, quando eu treino bem, minha expressão corporal facial é de raiva, que eu disse uma coisa, né? E às vezes, quando eu vou treinar, tem alguns amigos meus que se assustam. Não, cara, é que eu estou focado. Eu invento essa, né? Eu estou focado. Mas é porque eu tenho um rendimento melhor dessa maneira, com essa expressão. E aí, quando você identifica, o que a gente pede? Que o atleta, no treino ou na competição, ele procure entrar, né, com essas 3 valências. Isso ele vai treinar. E aí é legal isso, porque não é só para o esporte. Por exemplo, eu, Ricardo, infelizmente, eu só tenho tempo de treinar 2 vezes por semana, o jiu-jitsu. Então, como é que, se eu for treinar nas 2 vezes, sem muita dedicação, sem muito empenho, eu não vou estar aprendendo nada, eu não vou estar evoluindo nada. Então, eu procuro já trabalhar essas variáveis que eu falei para ti, para entrar focado no meu treino. Eu sei que o meu rendimento vai melhorar. E eu não estou mais competindo, minha preocupação não é essa, é a evolução. Eu não sei se eu consegui responder ao Álvaro, mas assim, são detalhes, o que de fato a gente tem que colocar isso como uma rotina para o atleta, né? Esse estabelecimento de metas, relaxamento, a questão do treinamento mental, da visualização, o controle ativacional, enfim, entre outras variáveis que a gente pode estar trabalhando. Mas cada um, lembrando, né? Se eu ativar muito tempo antes, eu posso entrar num grau de ansiedade que vai me prejudicar. Então a gente tem que saber mesclar isso aí, identificar a partir da individualidade psicológica do nosso atleta. Falei demais, César. né? O César fez uma pergunta aqui. Na iniciação esportiva, de que forma o psicólogo do esporte pode contribuir no contexto da luta? Como funciona a dinâmica família, treinador, competição? Isso a gente comentou até... Cezinha? Isso. Pronto. A gente comentou um pouco antes. Para mim, é indissociável o contato de um psicólogo ou do mestre, dependendo da modalidade, com a família. Tem que estar junto. Até para que a gente possa identificar, como eu disse anteriormente, desejos que não estão ali presentes durante o treino. Até que ponto um pai está projetando no seu filho um novo, sei lá, vamos pegar aqui no jiu-jitsu, um novo Roger Gracie. E aí essa cobrança pode fazê-lo, né, entrar num processo de burnout, de saturação. Então a gente tem que ter esse contato, obviamente, inicial. Eu sempre falo para os meus alunos na educação física, é importante que você tenha muito claro qual é a sua metodologia de trabalho, o que você vai abordar nas suas aulas, para que os pais dos seus alunos entendam que basicamente você não está focado só em competição. Eu acho que não é esse o objetivo, né? Como eu falei anteriormente, o objetivo é trabalhar algumas habilidades psicológicas, algumas habilidades emocionais, para que essa criança entre naquilo que eu falei de modulação psicológica, de saber lidar com alguns fenômenos que só são possíveis de serem encontrados com muita precocidade no esporte. O que a gente vivencia no esporte, esse garoto ele vai vivenciar na idade adulta. É na idade adulta que no trabalho ele vai levar um carão do seu patrão, ele vai, às vezes, se dar conta de que não conseguiu ter êxito em alguma coisa no seu trabalho. Então ele pode passar a vida toda sem praticar um esporte, só no colégio, né, que aí esses eventos ocorrem de maneira esporádica. No esporte não. No esporte é todo dia. No esporte é toda semana. Então trabalhar essas vivências que surgem na prática desportiva infanto-juvenil é importante. Por isso que eu falo, o nosso foco é exatamente pegar essa perspectiva mais subjetiva. E aí, é claro, pessoal, eu estou falando de um aspecto bem psicológico. Eu não vou entrar aqui no mérito de que maneira, se é com um exercício mais lúdico. Quem faz isso é o profissional de educação física ou o mestre. Você tem N forma de fazer isso. Você tem jogos cooperativos, você tem atividades lúdicas, você pode colocar atividades até culturais, por que não levar isso lá para dentro? Você pode trabalhar com filmes, você pode trabalhar com teatro, depende muito da faixa etária. Alguns atletas eu sempre
pego aquele filme, o Kurobi, né, que eu acho fantástico para falar o que é a filosofia de uma arte marcial. Então a gente tem N maneiras de estar trabalhando isso e se for necessário e puder, né, fazer, traga os pais para que também participem desses outros eventos que não só o treino por si só. Lembrando também, Ricardo, e para todo mundo que está nos acompanhando, que a iniciação esportiva não é só criança, não é só de fato aquela iniciação. Para não ficar apenas focado no infanto-juvenil na categoria de base. Como o próprio nome denomina, né? Iniciar um esporte, seja qual Bem for lembrado. a faixa etária. Na Bem verdade, lembrado. e sem dúvidas, essa relação ela tem que ser fortalecida em todas as faixas etárias, não só na criança, não só nas categorias de base. Nós temos várias perguntas aí, mas eu vou colocar apenas mais uma para a gente poder finalizar, né? Você tem atividade e eu também. Eu tenho. Deixa eu ver aqui. Como preparar psicologicamente um aluno para retomar os treinos depois de muito tempo fora dos tatames? E a outra é como o psicólogo do esporte pode auxiliar o atleta que já desenvolveu burnout devido ao contexto esportivo. Ricardo, eu vou responder rapidamente, se qualquer coisa você pode complementar. Então, como preparar psicologicamente? Primeiro, é você ter um apoio, ou dar um suporte, mostrar que é possível, tentar desenvolver e buscar estratégias, como a gente já conversou anteriormente, que a pessoa valide isso dentro dos seus aspectos subjetivos e não pautado no outro. E estimular e fazer que ele tenha o tempo dele também de raciocinar daquilo fazer sentido para ele, porque também não adianta só eu, na minha expectativa, querer que o outro faça do jeito que eu quero, ou da forma que eu quero, mesmo que isso seja muito bom para ele. Tem que compreender as questões subjetivas do outro. E Bom, sobre a outra... Pode complementar, Ricardo. Não, continue, depois eu complemento. Como o psicólogo do esporte pode auxiliar o atleta que já desenvolveu burnout devido ao contexto esportivo? Bem, primeiro é compreender a história de vida desse sujeito, né? Ter uma anamnese, ter um diagnóstico bem elaborado, bem estruturado, conhecer bem as fontes, se ele tem ou não fontes de apoio, de suporte social, estratégias de enfrentamento, e ver a melhor forma de que ele possa retomar aquela atividade, ou se não conseguir voltar àquela modalidade específica, mas que ele possa ver estratégias de se readaptar no contexto esportivo, no caso em outra modalidade, ou que ele esteja sendo útil para alguma coisa. Pode complementar, Ricardo. Bacana. Vou tentar aqui falar um pouquinho também. A pergunta do período de intervalo, né, de uma modalidade, foi basicamente isso, não foi a pergunta? Eu acho interessante que o que a gente está passando agora é isso. Então, alguns atletas que eu tenho contato, tenho possibilidade para estar ainda mantendo contato nessa quarentena, eu falo para eles, olha, a gente está simulando um período de transição. Acabou a competição, você vai ter o período de transição, de descanso, que todo atleta tem que ter. Então, nesse período de transição, basicamente, nós temos o que a gente chama de descanso ativo. Então, encare esse período de quarentena, pegando aqui o exemplo da quarentena, como uma maneira de você se repensar outras formas de lidar com esse movimento, com esse descanso ativo. Então, a gente está preparando os nossos atletas nesse momento com a mesma perspectiva. E aí, é claro, para quem fez a pergunta, e se você estabelece metas ao longo do ano, se você estabelece essa periodização e ela é bem adequada, as metas também de uma maneira muito adequada, você vai chegar ao final do ano, você vai reavaliar tudo que foi feito no período anterior. Então, esse momento de quarentena, a gente tem que chegar, poxa, entrou uma quarentena obrigatória, vamos avaliar o que foi feito até então. Você avalia, a partir disso a gente começa a pensar, então quais serão as próximas metas? Você deixa lá em stand-by. E aí, nesse período de descanso que todo atleta tem que ter, você obviamente tem que, se for um atleta profissional, esse descanso não pode ser total. Quem fez a pergunta tem que entender isso. Um atleta ele não vai ter um descanso total, ele vai ter um descanso ativo, né? Fazendo alguma modalidade, uma outra modalidade que não necessariamente ele pratica, para não saturar. Um hobby, então, eu faço vôlei, eu posso surfar, eu vou jogar uma bola, obviamente, para tentar evitar algum tipo de lesão. Então, a gente tem que tomar esse cuidado nesse período de transição, que, no meu entendimento, esse momento quer queira, quer não, é uma transição. Serão quase 2, 3 meses sem competir.
Eu vejo alguns fazendo a mesma modalidade, o mesmo treino, mas a Olimpíada, se for pensando em Olimpíada, ela vai ficar para outro ano. Você pode sim estar fazendo algo para manter teu corpo ativo, mas sem aquela perspectiva, né, exagerada de uma competição iminente, que eu não sei quando essa competição vai vir. Porque corre o risco de eu estar saturando ou cobrando, aí imagino, todo o tempo ali na cobrança de uma competição que eu não sei quando vai acontecer. Então tem que tomar cuidado com isso, não cabe aqui eu falar sobre esses detalhes. A Sim. questão do burnout, tu foi muito feliz. Até que ponto a escolha para esse esporte foi ao encontro dos seus valores? Você se realizava com isso? Eu sempre costumo falar o seguinte em algumas situações. Por que eu faço essa modalidade? Quais são as vantagens e desvantagens dela? Quais são as vantagens e desvantagens para a minha família o fato de eu fazer isso? Se eu sou casado, quais são as vantagens e desvantagens para minha esposa eu fazer isso aqui? Os meus filhos. Quando eu vejo esse panorama um pouco maior, eu consigo até identificar possíveis situações mais assim, da subjetividade, da história de vida de uma pessoa, porque são vários pilares, é família, é o esporte, é o financeiro e assim por diante. Eu consigo investigar algumas variáveis que possam estar impactando até para essa saturação. Aqui eu estou pegando um adulto, com a criança ou Sim. adolescente já muda um pouquinho. Normalmente é esse burnout ou burnout, né? Que aí é do inglês, mas fala uma pronúncia diferente, alguns, né? Mas assim, Sim. se os pais estão cobrando, então de onde é que vem essa cobrança exagerada? A gente tem que ver, se for para o infanto-juvenil, quem é do esporte sabe que a especialização precoce leva a isso. Então é uma criança ou adolescente, provavelmente foi especialização precoce. É um adulto, provavelmente porque ele não está indo ao encontro dos seus valores, ele não está tendo autorrealização, ele não está tendo motivação intrínseca. E aí, meu amigo, ele vai abandonar, ele vai saturar. Para retomar isso aí, a gente vai ter que rever valores, ressignificar, como você bem disse, né? Tentando ver como é que essa pessoa está nos vários contextos mais amplos da sua história de vida, aí a gente consegue colocar uma modalidade que não necessariamente era aquela que ele fazia, como tu bem falaste, né? E encontrar essa paixão, essa realização em outra coisa. E essa paixão e essa realização não tem a ver com resultado. Quem me garante que essa pessoa só pensou a vida toda em resultado, resultado, resultado? Só que o nosso foco não é só resultado. Nosso foco é outro, né? Sim. Evolução gradual, desempenho, processo e assim por diante. Eu acho que eu respondi. Ricardo, nosso tempo está encerrando, né? Temos aí mais 3, 4 minutinhos. É, tem muita gente boa aí que entrou. Toda a galera da Flow aí está acompanhando, a galera de Ah, São bacana. Paulo, Show de bola. Obrigado, pessoal. Marisa, Obrigado. Manu, Ângela, Marcele de São Luís, a Zuleika. Tem muita gente aí, Murilão, tá todo mundo aí. Eu queria tuas considerações Osso, meu. finais e fica à vontade aí. Não, assim, eu quero agradecer a presença de tantos colegas, né? Que a gente se vê tão pouco, a gente só se encontra eventualmente em eventos, aos meus alunos, alguns estiveram presentes, aos seus alunos, às pessoas que eu não conheço e que também se permitiram estar nesse momento de troca conosco. Eu acho que isso é muito válido nesse momento que a gente está passando. Então, essa contribuição, eu gosto muito de fazer essas lives quando eu sou convidado, porque eu sei que eu estou contribuindo com algo a mais, né? Normalmente eu não faço live, ninguém nunca me viu fazendo live mesmo, mas quando eu sou convidado eu tenho o maior prazer, até para poder ajudar a falar um pouquinho do que eu sei, do que a gente já vivenciou. Então agradeço imensamente, né, a todos que estiveram presentes e principalmente a você, que eu tenho um carinho enorme, você sabe disso, né? A gente como eu já falei no início, a gente é irmão de tatame, é irmão de profissão, né? A gente compartilha, como também os meninos, a Tabata, Tássia, todo o Murilo, todo mundo que você falou, a gente compartilha de uma profissão que para mim ela é riquíssima. Ela transpassa o tatame, ela transpassa a academia. Então ela perpassa por muita coisa. E nós, profissionais de psicologia do esporte, a gente tem muito realmente a acrescentar, a contribuir para a sociedade. Então, eu queria agradecer a oportunidade que você me deu e vamos adiante e se cuidem, por favor. Os, Os... é, Gratidão, Ricardo. Também falo e reitero, tenho um carinho, uma consideração muito grande por você. E essa energia e essa galera que vamos e temos um vínculo muito forte para além da profissão no contexto do esporte,
é muito rica, é muito legal, e é o que também nos motiva, né? Por mais que não nos vemos em poucas vezes, mas um está ajudando, um está contribuindo, um está apoiando e fazendo de coração, fazendo para ajudar e para fortalecer a área. Eu acho que esse momento foi um momento muito significativo, estou muito feliz, estou muito alegre de tanta gente boa poder estar compartilhando. São informações muito pertinentes e acho que é uma missão para nós, é nossa função também poder proporcionar, e esse momento de pandemia, a tecnologia está nos permitindo isso. Gratidão a todos também que nos acompanharam. Vamos aí ver se a gente marca outros momentos, né? Temos alguns projetos e outras atividades e espero que a gente se encontre esse ano ainda, né? Talvez no próximo semestre, no final do ano. Se Deus quiser. Então, Beleza? Vamos gente, lá. muito obrigado, um grande abraço a todos, um bom final de semana. Obrigadão, Ricardo.